Fala galera esperta, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu não vou apresentar nenhuma proposta na bateria, tocando bateria. Hoje vai ser um vídeo que eu vou explicar mais sobre o meu método manual de bateria para crianças. Em virtude do grande acesso que eu tive no último vídeo do curso de bateria pai e filho, que eu também vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo hoje sobre esse curso. Em virtude desse grande acesso eu percebi, e também nos outros vídeos do meu canal, eu percebi que esse assunto bateria infantil é um assunto que está sendo bastante procurado e que as pessoas têm bastante dúvida. Então eu vou falar um pouquinho sobre a história do manual, vou tentar ser bem breve na história desse manual, falar um pouco sobre o manual de maneira bem sucinta, sem muitos detalhes, e falar um pouquinho também sobre a minha experiência em sala de aula com os alunos aplicando esse manual de bateria para crianças, no qual eu criei, professor Gledson Gomes, e falar também sobre a experiência de dar aulas para crianças. Tá legal? Então você que é pais, vocês, né, que são pais, professores de bateria, professores de musicalização, diretores, coordenadores de escola, assiste esse vídeo, que é um vídeo que vai estar recheado de informações bacanas, que eu vou estar oferecendo uma oportunidade legal de um método que é super aplicável, de um método que é super bacana para estar sendo agregado ao ensino de vocês, para estar sendo agregado à metodologia que vocês já usam no ensino de vocês. Bacana? Então, o manual de bateria para crianças é esse método aqui. Eu já adianto que todos os meus vídeos aqui no canal são feitos de forma caseira. Muitas vezes o áudio não está muito bem, não está muito legal. A qualidade do vídeo não é muito boa, porque eu gravo de um celular. Assim, não tem nenhuma produção. O manual de bateria foi também concebido de forma super caseira, mas é uma forma que eu encontrei assim de deixar algo bonito, um material bacana. Que eu não encontrei uma editora para estar trabalhando, né, para estar fazendo esse manual. Então, assim, eu fiz tudo caseiramente, os vídeos também da forma que eu faço, tudo caseiro. E é isso aí, pessoal, tá? Todas as imagens que se contém aqui no manual de bateria são imagens públicas de uso da internet. Então, se eu estiver ferindo aí algum direito autoral de alguma pessoa, que essa pessoa entre em contato comigo, se ela vê a sua imagem aqui nesse vídeo, que ela entre em contato comigo e a gente vai estar conversando. Bacana? Então vamos lá, o manual de bateria para crianças surgiu dentro de uma proposta onde eu tinha dificuldade de ensinar crianças a partir de 5 anos de idade nas minhas aulas de bateria. Então o aluno chegava super animado lá na aula de bateria, em meados de 2014, quando eu comecei a criar esse método, ele chegava super animadinho, fazendo sons aleatórios, né, vários barulhos na bateria, sonoridades, tocando alto muitas vezes. A criança chega super animada, com aquele brilho no olhar para tocar bateria, e eu já chegava trazendo a metodologia tradicional, fazendo a criança contar, fazer o ritmo, e fazer uma virada. Eu percebia que a criança ia perdendo o estímulo, ela ia ficando sem estímulo ali durante a aula, né? Na terceira aula, eu já percebia que a criança já não queria muito mais contato com a bateria, já estava de saco cheio de ir na aula. Aí os pais ficavam muitas vezes sem entender, né? Poxa, mas ele gosta tanto de bateria e já não quer mais, acha que o problema é com o professor, que não tá... E o problema realmente é com o professor, né? Que o professor... Aí eu vi que o problema era comigo, né? Eu que não estava conseguindo passar uma didática legal para aquele aluno. Existem vários métodos no mercado, que são métodos desenvolvidos, né? Pensados diretamente para esse público infantil na bateria, mas os métodos, eles utilizam o quê? O conceito tradicional de ensino da música. Eles não trazem nenhuma abordagem agregadora de um ensino mais contemporâneo da música. Eles trazem a metodologia padrão. Então a única coisa que muda só vai mudar as figuras de uma partitura convencional por diagramas, né, figuras musicais, como o chimbal, a caixa, o bumbo. Então o aluno, a partir dessas figuras musicais, ele vai tocar um ritmo, aí toca uma música, e as aulas são sempre nessa pegada, né? São sempre com esse fundamento. Então eu trago o manual de bateria para crianças pensando no quê? Numa forma agregadora de mostrar exercícios que são exercícios primordiais no conceito musicalizador e que a criança pode aplicar sim na bateria como um instrumento musicalizador.
Então, são conceitos contemporâneos dos educadores pedagogos musicais do século XX, aonde as crianças vão ter o prazer de desfrutar desse ensino, de desfrutar da bateria como um instrumento musicalizador. Ou seja, no mercado musical, aonde o piano, o violão é utilizado para fazer esses conceitos de musicalização, eu apresento a bateria sim como instrumento musicalizador. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do método, para que vocês conheçam mais sobre esse conceito que eu estou aplicando, né? Sobre esse conceito que eu estou falando. Então, este livro foi compilado no intuito de organizar uma série de exercícios e atividades que proponham um aprendizado diferenciado para os pequenos alunos de bateria. O Manual de Bateria para Crianças é uma forma que encontrei de musicalizar a criança através do ensino e do instrumento bateria. Em um universo onde a bateria é pouco usual, pois a musicalização trabalha muito com instrumentos melódicos e harmônicos, como violão, piano, canto, dentre outros. Mas o instrumento bateria ainda não foi explorado como um instrumento capaz de musicalizar. Mas através desse instrumento é sim possível trabalhar conceitos primordiais da musicalização, tais como dinâmica, exploração do timbre sonoro, pulsação, rítmica, duração do som, memória musical, improvisação, audição sonora e seus aspectos. Além também de ajudar a desenvolver a coordenação, o raciocínio lógico, independência das mãos e dos pés. Sem abrir mão do ensino tradicional, este livro vem para ajudar o professor a ter alternativas para trabalhar com o aluno em sala de aula, onde poderá agregar em suas aulas exercícios que trazem propostas enriquecedoras de aprendizado para o instrumento bateria e também oferecem uma forma mais profunda de ensinar música através da bateria, fazendo com que as aulas tenham maior rendimento de aprendizado e sejam mais leves e divertidas. Ou seja, eu criei esse método a partir da necessidade que eu via que os alunos tinham em ter uma aula mais dinâmica. Porque o aluno de 5 anos, ele está num momento único da vida dele. Ele está começando a entrar na pré-alfabetização, ele está começando a ser alfabetizado. Então, dos 5 para os 6 anos, ele vai começar a ter esse conhecimento de mundo, que é um conhecimento único que a criança tem. Então ela está explorando tudo, ela mexe em tudo, ela quer sentir, ela quer pegar nas coisas, ela quer ouvir o som de tudo. Então é uma coisa dinâmica, a criança está num momento dinâmico de aprendizado. Ela vai começar a conhecer as letras, os números, a se alfabetizar, a conhecer as palavras, a perceber mais na sonoridade dessas palavras. Então a criança está entrando num momento único que esse ensino da música é importantíssimo, porque vai ensinar a criança a ouvir, a prestar atenção, a ter concentração, a ter foco, a ter raciocínio. Então, como é que eu posso trabalhar todos esses conceitos aplicados na bateria? Eu mostro nesse manual que é possível sim você trabalhar todos esses conceitos e outros mais aplicados na bateria, então de uma forma abrangente. São conceitos o quê? Da musicalização. É como eu falei, lá em 2014 eu vi a necessidade de criar algo novo, de criar algo que atendesse a necessidade dessas crianças e que trouxesse uma bagagem de experiência para elas, que não fosse uma coisa pré-estipulada, que não fosse uma coisa já existente, que vai só a criança ficar copiando e aprender a ser um copista. Ela não vai aprender a fazer mais nada além de copiar. Então a oportunidade que eu vi na bateria é uma oportunidade única de a criança criar algo maior do que só copiar. Então eu criei o método, fruto de muito estudo, em cima dos educadores musicais do século XX, como Kohreuter, Schaeffer, Dalcroze. Pegando a experiência dos livros desses educadores, eu trouxe a vivência que eles aplicam nos livros deles. Para a bateria, modifiquei toda essa vivência de acordo com a nossa necessidade, a nossa realidade da música brasileira e do ensino musical brasileiro. Trouxe toda essa vivência para dentro da sala de aula e com a aplicação nos alunos de bateria que eu tinha na época e que eu tenho até hoje. Então é um manual que eu consigo aplicar. Desde essa época eu consigo aplicar de uma forma super legal e eu percebi que sim, é possível
ensinar conceitos duradouros e conceitos que vai fazer com que a criança seja uma criança, um cidadão melhor, um cidadão que vai apresentar algo para a sociedade futuramente. Por quê? Ele vai trabalhar conceitos como raciocínio, vai trabalhar conceitos como audição, ouvir, prestar atenção naquilo que o próximo está falando, prestar atenção nos sons que estão norteados ao seu redor, que são conceitos da musicalização já existente. Então, conforme eu disse aqui na introdução do livro, pegar esses conceitos e trazer essa abordagem para a bateria. Então, eu criei 6 capítulos nesse livro, são 81 páginas, que são exercícios lúdicos, são exercícios voltados para a criança, então, criar memorização, memória rítmica, memorização auditiva, para a criança criar coordenação. Então, você pega o aluno, muitas vezes, ele tem dificuldade de tocar com a mão esquerda, de fazer aplicações com a mão esquerda, ou até mesmo de fazer notas com a mão esquerda, porque ele não tem coordenação motora suficiente. E lógico que ele não vai ter, é uma criança de 5 anos que a gente está falando. Mas então, como desenvolver essa coordenação de uma forma eficaz para essa criança? Eu apresento exercícios lúdicos nesse manual de bateria que vai sim estimular a criança a desenvolver a ambidestria, a desenvolver a familiaridade em tocar com o pé, com os pés, a tocar com as mãos, a criar independência, a criar coordenação. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou pincelar aqui mais ou menos por alto cada capítulo para vocês entenderem o que cada capítulo trabalha desse livro. Então esse livro aqui, o Manual de Bateria para Crianças, no primeiro capítulo eu vou trabalhar então conceitos como coordenação motora, os sentimentos da criação rítmica e sonora, os sentimentos de improvisação, o raciocínio e a memorização de combinações sonoras e rítmicas e o conceito de pulsação, métrica e compassos. Então, se a gente for analisar, são conceitos já avançados da música, mas que a gente consegue trabalhar com a criança de forma leve e divertida, de um formato lúdico, no qual eu apresento exercícios que são propostas únicas para a criança fazer, aprender esses conceitos musicais super avançados de uma forma bem tranquila. E, além de tudo, criando, né? Aguçando a sua imaginação e dentro do seu tempo de aprendizado, sem forçar nada a criança, sem fazer com que ele seja forçado a aprender algo ou ter que fazer aquilo, né, para ontem. No capítulo 2, eu trago então conceitos que vão ser trabalhados, né, nesse capítulo 2, como a imaginação e a criação sonora, a exploração de sonoridades diversas, a criação rítmica e sonora, conceitos de dinâmicas musicais, timbres e exploração dos sons, raciocínio e a memorização da audição. Então, através de imagens, de sons do meio ambiente, que são conceitos do Schaeffer, né, do ouvido musical, da paisagem sonora. Então você pega conceitos como esse e traz para a vivência da bateria, aonde você estimula a criança, ensina a criança a esses conceitos e ela a desenvolver a sua criação e a sua musicalidade através desses exercícios e da bateria. No capítulo 3, eu apresento então as propostas de exercícios para que a criança ela conheça as dinâmicas de som forte e fraco, som longo e curto, desenvolver os sentidos de volume sonoro e intensidade sonora, que são dois conceitos diferentes, volume e intensidade do som, ampliar os sentidos musicais e a dinâmica do som, estimular a coordenação motora, o desenvolvimento auditivo e a sensibilidade sonora. Então existe toda uma preocupação pedagógica, toda uma preocupação em desenvolver exercícios que a criança não só passe o tempo e não que ela fique ali de forma aleatória, mas que ela consiga aprender de uma forma lógica a organizar os sons, a criar pulsação interna, a criar rítmica, a criar o desenvolvimento auditivo. Então olha só, tudo isso é muito importante para um baterista. Um baterista que não sabe ouvir o resto da banda, ele quebra a banda. Um baterista que não sabe andar dentro da pulsação, ele quebra a banda. Um baterista que não sabe subdividir mentalmente as figuras rítmicas, ele quebra a banda. Então o baterista praticamente é o coração, ele é o maestro da banda. Então por que não musicalizar a criança que está aprendendo bateria já nas aulas de bateria? Ao invés de ficar só aplicando ritmos,
Óbvio, são conceitos tradicionais fundamentais, porque a criança vai estar também desenvolvendo pulsação, leitura rítmica, vai estar desenvolvendo ritmo, mas por que não também trabalhar conceitos mais abrangentes e conceitos mais profundos da musicalização, como bateria e instrumento musicalizador? Isso é único. Isso não existia até o momento, né? A musicalização, ela trabalha, como eu disse, com piano, com a voz, com violão, porque você consegue trabalhar esses conceitos de dinâmica de uma forma mais eficaz com esses instrumentos. Mas a bateria, sim, é um instrumento que é capaz total de musicalizar um aluno, de demonstrar para ele essa organização, de demonstrar para ele essa ordem lógica dos ritmos e fazer com que ele tenha um maior rendimento no aprendizado tradicional da bateria. No capítulo 3, então, eu já pincelei para vocês. O capítulo 4, aí eu já vou entrar no desenvolvimento rítmico, onde o aluno vai ser estimulado ao raciocínio lógico, memória e movimentos sensoriais, o estudo das figuras rítmicas através da onomatopeia, o estudo do solfejo rítmico, a sensação rítmica através de movimentos físicos e o desenvolver noção de compassos, tempos e divisões rítmicas. Olha a complexidade, então, que eu demonstro dentro de um capítulo do meu manual de bateria, mas é um assunto complexo da música, mas que eu trago e sim consigo aplicar de forma totalmente produtiva e eficaz com o aluno a partir de 5 anos de idade. Colorindo e Aprendendo é o capítulo 5 desse livro, onde o aluno vai associar as figuras com propriedades sonoras, tais como dinâmica, timbre e outras já existentes, que foi trabalhadas no método, desenvolver visão, audição, raciocínio e memória, trabalhar a percepção sonora e relacionar as imagens, e estimular a conexão entre colorir imagens com as propriedades musicais propostas. Então não é só um passatempo, não é o aluno ficar colorindo somente para passar o tempo. É um colorir com uma proposta pedagógica, é um colorir com uma proposta que o aluno vai produzir algo de raciocínio, que o aluno vai estar internalizando algum conhecimento que vai ficar ali para ele, entendeu? Então, a partir do momento que eu individualizo as peças da bateria e estimulo o aluno a pintar essa peça e faço perguntas para ele como: qual que é o timbre dessa peça? Qual que é a duração do som dessa peça? Qual que é o nome dessa peça? A partir do momento que ele vai estar pintando ali, ele vai estar estudando essa peça de bateria. Ele vai estar analisando, através dessas perguntas, aquela peça de bateria individualmente, e não o kit como um todo. Então você individualiza uma peça de bateria, faz com que o aluno pinte essa peça para ele criar familiaridade com essa peça. Então ele vai decorar o nome da peça com mais facilidade, ele vai decorar o som, ele vai prestar atenção nos maiores detalhes daquela peça sonora, daquela peça do kit, né? No som daquela peça. Então isso é algo absurdamente essencial para uma criança, né? Porque ela está se musicalizando através da bateria. E conhecer uma peça de bateria e saber explorar a sonoridade do som daquela peça é algo único, que bateristas, grandes bateristas, fazem. Então os grandes bateristas fazem o quê? Eles sabem explorar essa sonoridade, eles aprenderam a desenvolver essa sonoridade. Então, por exemplo, conceitos como o livro do Gary Chester, New Bread, que é um livro super avançado, que trabalha a divisão rítmica, através do quê? Da onomatopeia, através do som do condução. Então você tem um som aqui no prato de condução. Tim, 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 tim. Então esse é um som o quê? Onomatopeico. É um som que onomatopeia, é um som do surdo. Tom, tom. Então através desses sons você trabalha divisões rítmicas. Então é uma proposta fundamental. É uma proposta única para que seja aplicada com seus alunos. E aí por último você tem o quê? O capítulo 6, que são os exercícios extras, onde eu vou me aprofundar mais nos conceitos de ritmo, com abordagem ainda lúdica, os exercícios de coordenação inicial, aí já vai trazendo o aluno mais para o ensino tradicional, para que ele já se prepare, aí ele já vai estar preparado, já vai estar musicalizado para continuar os estudos tradicionais da música, que é da bateria, que é muito difícil. Se você for aplicar os ensinos, os métodos tradicionais de bateria, são métodos
que são difíceis de ser aplicados com uma criança. Então, você já prepara o aluno para isso, já prepara esse pequeno aluno para encarar essa outra realidade da música, que é o quê? A realidade da música tradicional. E oferecer propostas diferenciadas para os exercícios tradicionais para os alunos iniciantes. Então, pego esses exercícios tradicionais e ofereço propostas lúdicas para que ele consiga associar isso também de uma forma mais familiar. Então, esse é o método, é o manual, né? Na verdade, não é nem um método, é um manual de bateria para crianças, onde eu ensino todos esses conceitos, 81 páginas, 6 capítulos. Então, é um método que eu criei a partir de 2014, sentindo a necessidade de trazer algo mais abrangente, de trazer algo, uma experiência única para a criança, porque eu vejo que esse ensino da música é único. É uma oportunidade que eu, como professor e como educador, tenho única na minha vida, de ensinar uma criança e de passar uma informação rica para ela, para que ela se torne um ser humano melhor no futuro. Então, através da bateria, de fazer com que essa criança crie a ordem das coisas, que ela entenda uma lógica, para que ela aprenda a ouvir, para que ela aprenda a se coordenar, para que ela aprenda a ter ritmo, para que ela aprenda a ter raciocínio lógico. Então, isso é uma coisa única que faz parte da criação do ser humano, da criação educacional desse ser humano como criança, e que você pode estar participando, né? Então, você como professor e educador, como pais, é uma experiência única que você tem na sua vida, né? De estar participando desse momento de um ser humano que está em desenvolvimento. Então é algo que eu falo que é algo divino. Então é aquilo que eu sempre digo, criar algo é muito difícil. Copiar é super fácil. Você copia, todo mundo copia. Todo mundo se tornou grandes copistas. Mas criadores são poucos que conseguem criar. Então esse manual aqui também traz a oportunidade de você criar dentro dos exercícios que estão aqui propostos, você criar a sua própria metodologia. Você como professor, como educador, você se basear nessa experiência como modelo, se inspirar nessa experiência e criar a partir disso o seu próprio repertório de exercícios. Porque é isso que os educadores musicais do século XX ensinam pra gente. Eles, através da experiência deles, eles passam essa experiência adiante para que a gente consiga criar em cima dessa experiência novas possibilidades e repertórios de acordo com a nossa realidade. Então também é algo único, ao criar, você fazer parte desse processo criativo e passar isso adiante para uma criança, é muito importante dentro de uma cadeia, como uma cadeia social entre sociedade e como uma cadeia também entre seres humanos, né? Entre a comunicação entre seres humanos. Então é com essas palavras que eu fecho. A experiência de dar aula para criança, eu acho que é uma experiência única, uma vivência que a gente tem que encarar como uma coisa divina, realmente, é uma oportunidade que temos na nossa vida, e esse manual de bateria, ele serve para isso, para agregar, para trazer maior riqueza para suas aulas e para sua vivência na sala de aula. Legal? Eu espero ter contribuído. Eu vou fazer mais lives. Me sigam nas redes sociais, no Facebook, na minha página no Facebook, Gledson Gomes Aulas de Bateria, no Instagram, Gledson Gomes. Eu vou estar fazendo lives, apresentando mais conceitos sobre esse manual. O curso de bateria pai e filho está sendo editado e eu vou lançar então o curso com meu filho, Enzo, no qual ele surgiu bem num momento super oportuno, nesse momento que eu terminei a criação desse manual de bateria e eu estou conseguindo aplicar, porque ele está na idade aplicável, ele está dos 5 para os 6 anos, hoje ele está com 6 anos completo, então eu estou tendo a oportunidade de aplicar o manual de bateria com ele. Além, claro, dos vídeos que eu gravei em todo esse processo de experiência com os alunos que eu tive aí ao longo desses anos, tá? Então, isso tudo, essas imagens, esse material vai ser transformado num curso, no qual eu vou estar oferecendo esse curso para educadores, professores de musicalização, professores de bateria, para escolas de música e para os pais interessados também em ensinar música para os seus filhos. Tá legal? Agradeço a atenção mais uma vez.
Fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, pode escrever no comentário ou pode entrar em contato comigo pelo número de telefone aí e procurar saber mais sobre o manual de bateria para crianças. Um grande abraço e fiquem com Deus.